O marido dedicou mais de uma década ao cuidado de sua esposa doente. Em um dia aparentemente comum, ao voltar para casa mais cedo, ele se deparou com uma cena inesperada que o deixou perplexo. Todos os dias, quando chegava do trabalho, com a mesma dedicação de sempre, Reinaldo ajeitava as cobertas ao redor de Sandra com um gesto quase automático e uma atenção meticulosa. "Você está confortável assim, Sandra? Precisa de algo mais?" perguntava, com a voz carregada de um cuidado rotineiro e incansável. Ele observava atentamente enquanto ela tentava se acomodar lentamente no sofá, o lugar onde passava a maior parte do dia devido à esclerose múltipla, uma condição que havia comprometido gravemente sua capacidade de se movimentar. A esclerose múltipla havia restringido severamente seu movimento, tornando-a dependente das muletas para realizar até as tarefas mais básicas. Cada ajuste que fazia nas cobertas e cada pergunta que dirigia a Sandra era um reflexo de sua rotina, uma rotina que ele havia seguido fielmente por 12 longos anos. Durante esses anos, o sofá de Sandra tornou-se muito mais do que um simples móvel. Se transformou no centro de seu mundo, um refúgio diário e um símbolo poderoso de sua nova realidade e da profunda dependência que sentia em relação a Reinaldo. Para Sandra, cada detalhe do sofá representava a aceitação da sua condição e a inevitabilidade de sua dependência. O lugar onde ela passava a maior parte de seus dias se tornou um espaço de conforto forçado e uma constante lembrança da limitação que a esclerose múltipla havia imposto em sua vida. A dedicação de Reinaldo ia muito além de simplesmente atender às necessidades físicas de Sandra. Ele havia se comprometido a manter uma rotina que ambos se acostumaram a considerar a nova normalidade de suas vidas. Reinaldo não apenas administrava o tratamento e as necessidades diárias de Sandra, mas também se esforçava para garantir que o ambiente ao redor dela permanecesse o mais confortável e funcional possível. Cada gesto de cuidado, cada pergunta e cada ajuste nas cobertas eram partes de uma rotina que havia se tornado uma segunda natureza para ele, marcada pela paciência e pelo sacrifício. O sorriso de Sandra, embora tentasse ser reconfortante, era frágil, e seu tom de voz, apesar de agradecido, não parecia carregar a sinceridade completa que Reinaldo esperava. "Não, Reinaldo, está tudo ótimo, obrigada. Não sei o que faria sem você", dizia ela, desviando rapidamente o olhar para a janela, como se esperasse que as palavras fossem suficientes para expressar sua gratidão. A tentativa de manter uma aparência de normalidade e gratidão se misturava com a tristeza e a frustração de sua situação, tornando o momento uma verdadeira representação do seu estado emocional. Enquanto Sandra se ajustava no sofá, tentando encontrar uma posição mais confortável, Reinaldo se dirigia para a cozinha para preparar uma refeição nutritiva. Seguindo as orientações da médica com quem Sandra havia feito consultas à distância, Reinaldo dedicava sua experiência como enfermeiro para criar refeições que atendessem às necessidades específicas de sua esposa. Há 12 anos, ele não apenas desempenhava o papel de marido, mas também o de cuidador incansável, estendendo suas responsabilidades do hospital para sua própria casa. Enquanto cortava legumes, Reinaldo refletia sobre os anos passados. 12 anos nesta rotina, pensava ele, enquanto a faca passava pelos vegetais com um ritmo automático. 12 anos vendo como ela se torna cada vez mais dependente, dia após dia. O peso dessa realidade era quase palpável, misturando-se com o aroma das ervas que ele picava, criando uma atmosfera carregada de resignação e determinação. Cada corte, cada preparo, carregava não só a prática do dia a dia, mas também o sentimento de uma jornada que parecia interminável, marcada pela constante luta entre a esperança e a aceitação. De volta ao sofá, Sandra fazia o possível para encontrar uma posição que aliviasse a dor persistente em seu corpo debilitado. A esclerose múltipla, uma condição implacável, havia lhe tirado a capacidade de realizar até mesmo os movimentos mais simples e rotineiros, deixando-a presa em um estado de fragilidade e total dependência. Cada dia se tornava um desafio constante, e sua existência se resumia a lutar contra as limitações impostas pela doença. O sofá, uma peça central em sua vida, se transformara em um símbolo de sua incapacidade e da dependência que havia desenvolvido em relação a Reinaldo. Enquanto tentava acomodar-se no sofá, ajustando o travesseiro sob a cabeça com um cuidado quase automático,
Sandra refletia sobre o sacrifício constante de Reinaldo. Reinaldo se dedica tanto, pensava ela, com um misto de admiração e culpa. Ele realmente faz muito por mim. Esses pensamentos eram uma tentativa de reconhecer a imensa carga que Reinaldo carregava, uma carga que ia muito além dos cuidados físicos, abrangendo também a carga emocional e psicológica de viver com uma pessoa cuja vida estava irrevogavelmente mudada pela doença. No entanto, mesmo enquanto reconhecia a dedicação de Reinaldo, seu agradecimento soava superficial, quase como uma fórmula ensaiada. As palavras de gratidão, embora frequentes, pareciam mais um reflexo das expectativas sociais e das normas de cortesia do que uma verdadeira expressão de sentimentos profundos. A sinceridade em suas palavras estava ofuscada pela realidade crua da situação, onde os sentimentos de reconhecimento e apreciação não conseguiam se igualar à magnitude da dedicação que Reinaldo oferecia diariamente. O peso dessa realidade se misturava com a dor física e emocional que Sandra sentia, criando um ambiente onde os gestos de gratidão se tornavam uma espécie de ritual, mais por necessidade do que por um verdadeiro sentimento de conexão. Cada ajuste no travesseiro e cada tentativa de encontrar uma posição confortável era um lembrete constante de sua vulnerabilidade e da constante luta para expressar algo que parecia, na verdade, inadequado diante do imenso esforço e sacrifício de Reinaldo. Reinaldo voltou da cozinha com um prato cheio de cores vibrantes e promessas de saúde. "Aqui está, querida. Tente comer um pouco de tudo", disse, colocando o prato sobre a mesa ajustável ao lado de Sandra. "Você precisa manter sua força." Sandra assentiu, pegando o garfo com certa relutância, enquanto Reinaldo observava sua expressão, uma mistura de cuidado profissional e preocupação pessoal. "Você ainda pensa nos dias em que dançávamos?", perguntou Reinaldo de repente, tentando aliviar a pesada rotina com uma lembrança mais leve. "Lembra como você sempre me fazia girar você pelo salão?" Sandra forçou um sorriso. As lembranças daqueles dias pareciam pertencer a outro tempo, quase a outra vida. "Sim, eu me lembro", respondeu, mas o brilho em seus olhos não era suficiente para esconder a distância de sua verdadeira emoção. Eram bons tempos aqueles. Os diálogos entre eles eram um resumo de sua cotidianidade, uma mistura de cuidados necessários e trocas memoráveis que tentavam preencher o silêncio deixado pela doença. Enquanto Reinaldo se sentava ao seu lado, segurando sua mão, tentavam encontrar um pouco de conforto no meio da dura realidade. Sua mente se movia entre o presente e o passado, percorrendo tudo o que haviam vivido juntos. "Continuaremos lutando, não é, Sandra?", dizia mais para si mesmo do que para ela, buscando no fundo de sua resiliência a força para seguir em frente. Reinaldo observava Sandra, cujo rosto estava banhado pela luz suave que entrava pela janela, e se perguntava com ironia como podia cuidar com tanto zelo de alguém cujas respostas pareciam tão frias. Ansiava pela reciprocidade e a conexão emocional que uma vez compartilharam com tanto vigor. "Vamos sim, Reinaldo. Continuemos", respondia Sandra automaticamente, suas palavras fluindo sem esforço, mas sem o verdadeiro peso do sentimento. Embora suas respostas frequentemente soassem vazias, Reinaldo continuava dedicando cada dia ao bem-estar de Sandra, mantendo uma esperança silenciosa de que ainda havia algo mais para eles. Sabia que a doença havia mudado muitas coisas entre eles, mas uma parte dele se recusava a aceitar que tudo havia sido alterado. A luz da manhã filtrava-se suavemente pelas cortinas, tingindo a sala com um brilho dourado, onde Sandra passava seus dias confinada e imóvel. Como de costume, Reinaldo levantava-se cedo para se preparar para mais um longo dia no hospital. Antes de sair, aproximava-se de Sandra e lhe dava um beijo suave na testa. "Vou trabalhar, amor. A comida está na geladeira. E se precisar de algo, não hesite em chamar", dizia com preocupação em cada palavra. Assim que a porta se fechava atrás de Reinaldo, a expressão de Sandra mudava drasticamente. Seu rosto, antes marcado por uma aparente fragilidade, iluminava-se com um sorriso astuto e uma energia renovada. Olhou ao redor para se certificar de que estava sozinha, e com uma agilidade que desmentia sua condição, levantou-se do sofá e caminhou até um pequeno cofre escondido atrás de um quadro na parede. Introduziu a combinação com precisão mecânica.
Dentro, havia uma soma considerável de dinheiro guardada por Reinaldo para emergências médicas ou necessidades inesperadas. Isso deve ser suficiente por hoje, pensou Sandra, enquanto contava o dinheiro com um sorriso malicioso. Guardou-o no bolso, sentindo uma onda de emoção ao imaginar o que o dia lhe reservava. Reinaldo, com toda a sua dedicação e amor, não sabia que, enquanto salvava vidas no hospital, Sandra mentia sobre sua condição. Na verdade, ela era completamente capaz de andar e estava desperdiçando os recursos da família em prazeres pessoais. Com a casa agora só para ela, Sandra saiu sem olhar para trás e dirigiu-se a uma parte oculta da cidade, onde uma discoteca clandestina vibrava com vida mesmo durante o dia. As luzes dançavam pelo ambiente, a música eletrônica ressoava pelas paredes, e o ar estava impregnado com o aroma doce de bebidas exóticas. Sandra entrou no clube com a segurança de alguém que conhecia bem o lugar. No bar, pediu a bebida mais cara, desfrutando cada gole como se fosse uma doce vingança contra as limitações que fingia ter em casa. Para que viver uma vida de mentiras, se não posso aproveitar os benefícios que ela me oferece? Pensava Sandra, enquanto observava a multidão. Para ela, esses prazeres eram apenas uma forma de escapar, uma espécie de recompensa por manter a farsa. As horas passavam e Sandra continuava na festa, esbanjando dinheiro sem preocupação, rindo às gargalhadas e dançando sem inibições. Cada nota que saía de sua carteira era um lembrete do controle que ela tinha sobre sua situação em casa. Enquanto Reinaldo trabalhava arduamente, ela desfrutava da liberdade que seu engano lhe proporcionava, até que voltava para casa e se deitava no sofá como se nada tivesse acontecido. Já era noite quando a porta se abriu e Reinaldo, exausto, mas satisfeito por mais um dia de trabalho, voltou para casa. "Como foi seu dia, querida? Sentiu-se bem?" perguntou ele, sem saber que as sombras da noite eram nada em comparação com a escuridão que se escondia ao seu lado. Sandra, ainda se acomodando no sofá para parecer debilitada, respondeu com uma voz fraca, embora sua irritação mal disfarçada se deixasse entrever. "Foi um dia longo, amor. Senti muita dor e não saí daqui", disse. No entanto, seus olhos evitavam o contato direto com os dele, como se temesse que ele pudesse ver através de suas mentiras. Nesse momento, ouviram-se uns suaves golpes na porta. Reinaldo, aliviado pela interrupção na conversa, foi atender. Era João, o vizinho idoso, que trazia nas mãos um prato coberto com pedaços de bolo caseiro. "Trouxe um pouco de bolo para vocês. Como está Sandra hoje?" perguntou com uma voz doce. Reinaldo forçou um sorriso para ocultar seu cansaço. "Oh, João, obrigado. Sandra está como sempre, sem muitas melhoras, mas seguimos lutando", respondeu, aceitando o bolo com gratidão e desejando que suas palavras de esperança fossem mais sinceras. Da sala, Sandra ouvia a conversa. Quando Reinaldo voltou, ela perguntou abruptamente e com certo desdém quem estava na porta. Seu tom mostrava preocupação, mas não pela interrupção, e sim pelo temor de que seu segredo pudesse ser descoberto. "Era João. Trouxe um bolo para nós", respondeu Reinaldo, dirigindo-se à cozinha para deixar o bolo na mesa e começar a preparar o jantar. Sandra não disse mais nada, apenas se afundou mais nas cobertas, com o coração batendo mais rápido ao pensar que João poderia ter chegado em um momento inoportuno. Em outro dia, Reinaldo terminou de preparar o jantar e o levou para Sandra no sofá. Depois voltou à cozinha, sentou-se à mesa com um pesado suspiro. O cansaço não era apenas físico, mas profundamente psicológico e emocional. 12 anos de cuidados incessantes, de esperanças renovadas dia após dia, apenas para ver o mínimo progresso ou nenhum na condição de Sandra. A dúvida começou a crescer em sua mente, alimentada por pequenos sinais que havia ignorado anteriormente. Impulsionado por uma suspeita repentina, Reinaldo se levantou e pegou a receita dos remédios de Sandra. "Por que ela não melhora?" se perguntava enquanto examinava os nomes dos remédios, prometendo buscar informações sobre cada um online mais tarde. Em seguida, dirigiu-se ao lugar onde guardava o dinheiro de emergência, pensando em comprar alguns suprimentos adicionais que poderiam ajudar. No entanto, ao abrir o cofre, encontrou apenas o vazio. Uma confusão imediata invadiu seu coração. "Isso é estranho", murmurou enquanto verificava o cofre mais uma vez, na esperança de ter cometido um erro. Mas a realidade era clara.
O dinheiro havia desaparecido. Incrível! Não me lembro de ter tirado o dinheiro daqui, exclamou sua voz cheia de uma mistura de confusão e preocupação. Da cozinha gritou para Sandra. O dinheiro que guardamos para emergências parece ter desaparecido. A resposta de Sandra foi rápida, algo apressada e evasiva. Não sei, Reinaldo. Talvez você tenha usado e esquecido. Esses dias têm sido tão confusos, respondeu. Reinaldo sentou-se à mesa da cozinha, tomado por dúvidas que não podia ignorar. O desaparecimento do dinheiro era alarmante, mas o que mais o perturbava naquele momento eram as condições de saúde de Sandra, que não mostravam nenhuma melhora. Pegou a bula dos remédios que, supostamente, Sandra deveria estar tomando e a examinou mais atentamente. Algo não se encaixava, e o enfermeiro dentro dele sabia que não podia ignorar esses sinais. Abrindo o navegador em seu celular, Reinaldo procurou o nome do remédio listado na bula, esperando encontrar informações que correspondessem ao tratamento da esclerose múltipla. Para sua surpresa, os resultados da pesquisa revelaram algo completamente diferente. Não havia nenhuma conexão entre o remédio e a doença de sua esposa. O coração de Reinaldo batia mais rápido, enquanto uma mistura de confusão e desconfiança crescente se instalava nele. Como isso é possível? Murmurou para si mesmo, sentindo o peso da descoberta. Decidiu que precisava esclarecer essa confusão com Sandra, embora temesse as respostas que poderia encontrar. No dia seguinte, enquanto o sol ainda não havia nascido completamente, Reinaldo se levantou com um propósito renovado. Preparava-se para mais um dia de trabalho, mas antes precisava confrontar Sandra sobre as incoerências que havia encontrado. Com uma firmeza na voz que tentava disfarçar sua ansiedade, aproximou-se de Sandra, que ainda estava na cama, fingindo se preparar para mais um dia de repouso forçado. Estive revisando as bulas dos remédios que você está tomando, e algo não está certo. Eles não são usados para tratar a esclerose múltipla. Pode me explicar isso? Perguntou, observando atentamente a reação dela. Sandra, surpresa pela pergunta direta de Reinaldo tão cedo pela manhã, demorou um momento para responder. Isso é da médica do meu plano de saúde. Ela é quem prescreve esses remédios. Deve haver algum erro nas suas pesquisas. Ela me ligou e disse que eram os mais adequados para o meu caso. Então acho que deveríamos confiar nela. É uma das melhores do estado. Sua voz era tranquila, mas seus olhos evitavam o contato com os de Reinaldo, deslizando-se para qualquer ponto que não estivesse diretamente à sua frente. Embora as palavras de Sandra fossem as esperadas, Reinaldo não pôde evitar sentir que havia algo mais por trás delas. Suspirou, vencido pelo momento, e decidiu deixar o assunto para mais tarde, talvez com mais informações ou provas. Está bem, veremos isso mais tarde, disse, não completamente convencido, mas precisava sair para ir ao trabalho. Enquanto Reinaldo se dirigia ao seu emprego, Sandra refletia sobre o quão perto estava de ser descoberta. Sabia que tinha que ser mais cuidadosa. Sentada à mesa da cozinha, começou a pensar em como falsificar melhor as receitas para a próxima vez. Talvez uma assinatura falsa de um médico resultasse mais convincente, pensava. Após buscar nomes de médicos famosos na região, encontrou-se traçando linhas em um pedaço de papel, tentando imitar a assinatura de um dos profissionais que havia visto na internet. Mais tarde, decidida a desfrutar de outra tarde de liberdade enquanto Reinaldo trabalhava, Sandra se vestiu e saiu. Estava tão centrada em seus próprios planos que não notou João, seu vizinho, que por acaso estava olhando pela janela no exato momento em que ela passava. João, que conhecia a condição debilitada de Sandra, ficou completamente perplexo ao vê-la caminhar com tanta facilidade. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu em choque. "Mas o que está acontecendo?", murmurou para si mesmo, semicerrando os olhos como se isso pudesse mudar a realidade diante dele. A imagem de Sandra, supostamente confinada ao sofá e dependente dos cuidados de Reinaldo, contrastava drasticamente com a figura que agora se movia livremente. Enquanto isso, no hospital, Reinaldo estava em seu posto de trabalho, mas sua mente estava longe dali. Entre uma tarefa e outra, não conseguia parar de pensar na conversa matinal com Sandra sobre os remédios. Não importava quanto pesquisasse, o remédio não parecia ter relação alguma com o tratamento da doença de Sandra. Ou a médica está muito enganada, ou minha esposa está mentindo, pensava.
O coração de Reinaldo se sentia pesado com a incerteza e a dúvida, sentindo-se traído pela confusão que essas descobertas lhe provocavam. Durante o intervalo, Reinaldo se encontrou com a doutora Adriana, uma colega de longa data e amiga em quem confiava. Adriana, sempre uma ouvinte atenta, escutou enquanto Reinaldo compartilhava suas descobertas e preocupações. Reinaldo, se esse remédio não tem relação com a doença de Sandra, então há algo muito errado. Como você disse, ou a médica está muito equivocada, ou alguém está mentindo aqui, comentou ela, franzindo a testa com preocupação. A ideia de que Sandra pudesse estar mentindo parecia absurda para Reinaldo. Não, Adriana. Deve haver algum erro. Sandra não faria isso. Talvez a médica esteja desinformada. Vou tentar descobrir mais sobre ela, respondeu, ainda relutante em aceitar a possibilidade de que sua esposa pudesse estar envolvida em uma farsa tão elaborada. Depois de horas de reflexão, João finalmente tomou uma decisão. Não posso continuar observando sem agir. Preciso enfrentar isso, disse a si mesmo com uma determinação que não sentia há muito tempo. Quando Sandra retornou à tarde, pegou suas muletas do lado de fora da casa e se dirigiu para a porta, tentando não levantar suspeitas. João a esperava, firme e desafiador, em sua varanda. Sandra, surpreendida ao encontrá-lo nesse estado, tentou manter a calma. "Posso te ajudar em algo, João?", perguntou ela, com uma mistura de cautela e fingida inocência. "Eu te vi hoje, Sandra, caminhando como se nada estivesse errado." "Reinaldo sabe disso?", confrontou João, seus olhos fixos nela, procurando sinais de culpa. A expressão de Sandra se endureceu ao perceber que seu engano estava em perigo. "João, você deve estar confundido. Mal consigo me mover, você sabe bem disso", respondeu rapidamente, buscando uma saída. Ao ver que João não estava convencido, sua voz se tornou ameaçadora. "Se realmente viu algo, é melhor que mantenha isso em segredo. Não é prudente se meter em assuntos que não te dizem respeito. Pode ser perigoso." João recuou um pouco, assustado pela ameaça implícita, mas sua determinação não vacilou. "Só quero entender", disse mais para si mesmo do que para ela, enquanto Sandra passava por ele e entrava em casa, deixando-o sozinho com suas dúvidas e medos renovados. Sandra notou a hesitação nos olhos de João e sabia que precisava consolidar seu controle sobre a situação antes que desmoronasse. Com uma calma calculada, ela se aproximou um pouco mais, sua expressão endurecida pela determinação de manter seu engano intacto. "João, se você acha que viu algo, te asseguro que está equivocado. Pode ser a luz, as sombras ou até mesmo sua vista. Pessoas da sua idade frequentemente têm essas confusões", disse ela, tentando desacreditar sua percepção. João, embora chocado, manteve um olhar desafiador. Sandra continuou, agora com um tom mais ameaçador. "Suponhamos que você decida dizer algo para Reinaldo. Em quem você acha que ele vai acreditar? Em mim, a esposa doente que está aqui dia e noite, ou em um vizinho que de repente começa a ver coisas? Pense bem nisso. Acusações como essas podem fazer com que as pessoas questionem sua sanidade. Seria uma pena que todos começassem a pensar que você está enlouquecendo, não acha?" João engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de Sandra como uma lâmina fria. Começou a recuar, sua confiança vacilando diante da ameaça implícita de ser desacreditado e isolado pela própria comunidade. "Só quero o melhor para Reinaldo", murmurou, tentando justificar sua intromissão. Nesse instante, Reinaldo chegou e encontrou Sandra e João juntos, cercados por uma tensão palpável. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Reinaldo, alternando o olhar entre os dois, sentindo um crescente desconforto no estômago. Sandra foi rápida em inventar uma desculpa. "Ah, Reinaldo, estávamos apenas conversando sobre algumas receitas. João estava me sugerindo alimentos que poderiam ser benéficos para a minha condição, e eu estava tentando me mover um pouco mais para me acostumar com as muletas. Mas claro, ainda as detesto", explicou, forçando um sorriso e lançando um olhar significativo para João, para lembrá-lo das possíveis consequências de contradizê-la. João, sentindo o peso do olhar de Sandra, hesitou por um momento antes de assentir com uma voz fraca. Sim, só isso. Só queria ajudar", disse, evitando o contato visual com Reinaldo. Reinaldo, ainda um pouco inseguro, decidiu não insistir no assunto e atribuiu a atmosfera tensa à preocupação de João com a saúde de Sandra.
Após alguns minutos de conversa trivial, nos quais Sandra manteve sua fachada de cortesia, João se despediu, ansioso para deixar a atenção para trás. Enquanto caminhava de volta para casa, sua mente se encheu de pensamentos que giravam como folhas ao vento. Como posso contar a Reinaldo o que realmente está acontecendo sem que ele duvide de mim? Como posso proteger meu amigo quando meu testemunho pode ser questionado? Perguntava-se, dolorosamente consciente de que, apesar de suas boas intenções, revelar a verdade não seria fácil. João entrou em sua casa sentindo-se derrotado, mas não rendido. Sabia que precisava de uma estratégia, talvez uma prova concreta ou uma maneira de fazer com que Sandra se revelasse sem possibilidade de se retratar com desculpas. Vou encontrar um jeito, prometeu a si mesmo com uma determinação renovada. Apesar das dificuldades, a luta para ajudar Reinaldo estava apenas começando, e João estava decidido a ir até o fim. Enquanto isso, Sandra se recostou novamente no sofá, demonstrando grande dificuldade, mas sua habitual expressão de fragilidade foi substituída por um olhar contemplativo e preocupado. A possibilidade de que João contasse a Reinaldo o que havia visto a atormentava. Ela sabia que, se seu engano fosse descoberto, não apenas perderia a simpatia e o apoio de Reinaldo, mas também enfrentaria consequências sociais e até legais. Preciso garantir que João fique em silêncio, pensou, calculando cada passo futuro com a precisão de um estrategista de xadrez. Além da preocupação imediata com João, Sandra refletia sobre as motivações por trás de seu prolongado engano. Desde o início, seu objetivo era levar uma vida confortável sem as obrigações de um trabalho ou as demandas do dia a dia. Manipular Reinaldo para que cuidasse dela e providenciasse dinheiro para o lar fazia parte essencial de sua estratégia. Ao ver Reinaldo entrar na sala, a mente de Sandra passou rapidamente do planejamento para a execução de seu papel. Reinaldo, com uma expressão mais séria do que o habitual, se aproximou dela com uma pergunta direta. Sandra, você pode me mostrar a receita desses novos remédios e me dizer mais sobre a médica que está te atendendo? Perguntou, deixando transparecer uma leve suspeita em sua voz. Sandra, sem vacilar, pegou uma das receitas falsificadas recentemente da mesa, onde a havia deixado deliberadamente para que Reinaldo a encontrasse. A receita tinha uma assinatura meticulosamente falsificada, que ela havia praticado até aperfeiçoar. Aqui está, amor. Esta é a nova médica que o plano de saúde recomendou. Parece ser muito competente, disse Sandra, passando o documento para Reinaldo. Reinaldo examinou o papel com uma expressão pensativa. E qual é o nome dela? Podemos visitá-la juntos na próxima vez, indagou, esperando que a resposta de Sandra esclarecesse suas crescentes dúvidas. Sandra sentiu um nó no estômago, mas manteve sua expressão sob controle. Ela está bastante ocupada e prefere não receber visitas desnecessárias, mas posso pedir que ela fale com você da próxima vez, se quiser, respondeu, evitando comprometer-se com um nome ou uma consulta que pudesse expor seu engano. Não completamente satisfeito, Reinaldo decidiu investigar mais a fundo mais tarde. Quando estava sozinho em seu quarto, pegou o número fornecido por Sandra e o discou, sentindo uma crescente ansiedade pelo que poderia descobrir. O telefone tocou várias vezes antes de que uma voz feminina atendesse. Olá, consultório da doutora Rejane, boa noite. Em que posso ajudar hoje? Disse a secretária com formalidade. Olá, gostaria de falar com a doutora Rejane sobre uma paciente, Sandra Aguiar. Ela é minha esposa e está recebendo receitas da doutora para tratar uma doença grave, disse Reinaldo, tentando manter a calma. Sinto muito, senhor, mas não temos nenhuma paciente registrada com esse nome. Tem certeza de que está ligando para a médica correta? Respondeu a secretária, confusa. O coração de Reinaldo afundou com as palavras da secretária. Ao desligar o telefone, sentiu que suas suspeitas estavam se confirmando. Sandra estava mentindo, mas por quê? Até onde ela iria com seu engano? O sábado amanheceu tranquilo e ensolarado, um contraste com as tensões que se gestavam na casa de Reinaldo e Sandra. João, com um bolo nas mãos e um plano em mente, não hesitou em tocar a campainha da casa de seus vizinhos. Ele havia decidido que era o momento de agir, mesmo que isso significasse enfrentar Sandra diretamente. Sandra, que tinha adotado as muletas para dar credibilidade ao seu papel de inválida, abriu a porta com surpresa e evidente preocupação ao ver João ali tão cedo. João,
Se você veio para falar bobagens para meu marido, recomendo que vá embora, disse ela, tentando disfarçar sua ansiedade com uma cortesia fingida. João, ao notar a incomodidade de Sandra, não pôde evitar um sorriso irônico. Oh, Sandra, só queria alegrar seu sábado com este bolo que fiz. Pensei que poderíamos compartilhá-lo como bons vizinhos, respondeu com uma ironia palpável em sua voz, enquanto seus olhos revelavam uma intenção clara. Nesse momento, Reinaldo apareceu e seu rosto se iluminou ao ver João. Que maravilha vê-lo aqui. Entre, por favor. Vamos tomar café da manhã juntos. Fico muito feliz com a surpresa, exclamou Reinaldo, genuinamente contente com a visita inesperada. Sandra, a contragosto, se afastou para deixar João entrar, seguindo-os com suas muletas. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde Reinaldo serviu café e cortou o bolo que João havia trazido. O aroma doce do bolo se misturava com o do café recém-passado, criando um ambiente acolhedor que contrastava com a tensão no ar. Durante a conversa, João começou a fazer comentários que, para alguém atento como Reinaldo, pareciam ter um peso adicional. Sabe, Reinaldo, é sempre bom ver como as pessoas realmente são, não é? Às vezes, a verdade é mais doce do que qualquer bolo que eu possa fazer, disse João, olhando para Sandra com um significado especial. Sandra engoliu seco, sentindo um desconforto visível ao perceber que algo não estava certo. Reinaldo levantou-se, desculpando-se para ir ao banheiro, mas na verdade posicionou-se de maneira que pudesse ouvir a conversa na cozinha sem ser visto. Foi então que ouviu Sandra sussurrar ameaçadoramente para João. Você deveria ter mais cuidado com o que diz, João. Não se meta onde não é chamado. Seria uma pena se algo acontecesse devido às suas insinuações. Quando Reinaldo voltou, fingiu não ter ouvido nada e manteve uma expressão neutra. Os três desviaram a conversa para outros temas. No final, quando João se levantou para ir embora, Reinaldo o acompanhou até a porta, com um gesto para que Sandra permanecesse dentro de casa. Uma vez fora, João permitiu que as lágrimas fluíssem, e Reinaldo, preocupado, perguntou o que estava acontecendo. Com um suspiro trêmulo, João revelou a verdade. Reinaldo, não sei como te dizer isso, mas Sandra não está doente. Não sei se ela alguma vez esteve. Eu a vi andando normalmente quando você não estava. Ela está te enganando. Reinaldo ouviu, impactado e incrédulo, enquanto João contava tudo, desde as ameaças até os comportamentos suspeitos de Sandra. As palavras de João, embora devastadoras, começaram a esclarecer as dúvidas que Reinaldo já vinha acumulando. Lágrimas de tristeza e traição começaram a rolar pelo rosto de Reinaldo, enquanto ele abraçava João, agradecido pela coragem do amigo ao revelar a dolorosa verdade. Reinaldo se confrontou com Sandra na sala de estar, onde a tensão entre eles era palpável. Após a revelação impactante de João, sabia que precisava de tempo e espaço para processar a informação e decidir os próximos passos. Sandra, preciso sair para resolver alguns assuntos do trabalho, disse ele, tentando manter a voz firme apesar da turbulência emocional que sentia por dentro. Sandra, ao notar que Reinaldo poderia estar começando a suspeitar de algo mais grave, experimentou um aumento de ansiedade. Você realmente precisa sair agora? Não pode resolver isso de casa? Parece que ultimamente você está sempre saindo e não confio que ande sozinho por aí à noite, respondeu ela, com um tom de frustração e um toque de desespero. Reinaldo, já sobrecarregado pelas emoções do dia e pelas crescentes suspeitas, respondeu com uma determinação incomum. Sim, Sandra, vou sair, e não é algo que pode esperar. É importante. Sua decisão era firme e não deixava espaço para mais discussões. Sandra percebeu que insistir poderia piorar as coisas, e embora se mostrasse relutante, sua mente já estava calculando freneticamente as possíveis repercussões dessa inesperada autonomia de Reinaldo. Enquanto Reinaldo dirigia, sua mente estava em caos. Ele precisava de uma opinião externa, de alguém em quem pudesse confiar plenamente. Pegou o celular e discou o número da doutora Adriana. Adriana, podemos nos encontrar agora? Preciso falar com você sobre algo pessoal, disse assim que ela atendeu. Pouco depois, Reinaldo e Adriana se encontraram em um café discreto, afastado de olhares curiosos. Lá, Reinaldo relatou toda a história, desde as incoerências nas receitas médicas até a revelação de João e as sutis ameaças de Sandra. Adriana ouviu com atenção, sua expressão cada vez mais grave.
Reinaldo, isso é muito sério. Se Sandra realmente está fingindo, não é apenas uma grande traição, mas também um abuso com você pela sua bondade e profissionalismo, respondeu Adriana, com um tom de preocupação e indignação. Enquanto isso, em casa, Sandra caminhava inquieta de um lado para o outro, atormentada pela incerteza. Sabia que se Reinaldo começasse a investigar mais a fundo, tudo poderia desmoronar. A ideia de fugir cruzou sua mente, uma escapada da situação que ela mesma havia criado. Mas algo dentro dela resistia. Deve haver uma maneira de consertar isso, murmurou para si mesma, começando a formular um plano. Preciso de algo que o faça confiar em mim novamente, algo grande. Antes de tomar qualquer decisão apressada, Sandra se sentou para acalmar sua respiração e organizar seus pensamentos. Se agir com inteligência, ainda posso reverter a situação, pensou, com a mente trabalhando rapidamente para criar um plano que não só mantivesse sua situação atual, mas também fortalecesse sua posição na vida de Reinaldo. Sabia que precisava agir com cautela e convicção. Após uma profunda reflexão, decidiu que não fugiria, mas enfrentaria a situação de frente, confiando em sua habilidade de manipular e recuperar a confiança de Reinaldo enquanto mantinha sua rede de mentiras intacta. Impulsionada pela urgência de restaurar a confiança de Reinaldo, Sandra se dirigiu ao armário do quarto e revisou as gavetas até encontrar um recipiente bem escondido. Uma caixa metálica onde armazenava os remédios que deveria ter tomado durante anos. Os frascos ainda estavam lacrados e os comprimidos intactos, uma coleção de mentiras cuidadosamente ocultas de Reinaldo. Com um suspiro profundo, Sandra pegou os frascos, decidida a mudar sua abordagem no elaborado engano. Mais tarde, enquanto Sandra repousava no sofá fingindo seguir sua rotina de recuperação, Reinaldo retornou de seu encontro com Adriana. Encontrou-a com as muletas ao lado e observou-a tomando os remédios. Seu olhar estava atento e notou quando Sandra, sem perceber, tomou várias pílulas a mais do que o recomendado. Sandra, você sabe que não deve exagerar na medicação. Isso pode ser perigoso, alertou Reinaldo, com uma voz carregada de preocupação fingida, enquanto observava cada gesto de Sandra e se perguntava se ela realmente sabia o que o excesso dessas pílulas poderia causar. Embora suas ações parecessem mais desesperadas do que calculadas, Sandra simplesmente assentiu com a cabeça e ofereceu um sorriso que tentava ser tranquilizador. Só quero melhorar mais rápido, meu amor. Você sabe o quanto é difícil depender dos outros o tempo todo, disse ela, tentando provocar simpatia. Apesar da atuação, Reinaldo não estava completamente convencido. Passou o resto da noite em silêncio, observando Sandra com atenção, mas sem confrontá-la diretamente. Alguns minutos depois, Reinaldo estava na cama, incapaz de dormir. Os pensamentos sobre as palavras de Adriana continuavam girando em sua mente. Precisamos de provas concretas, algo que não deixe dúvidas sobre as mentiras de Sandra, pensou Reinaldo. Sabia que se a confrontasse sem uma evidência sólida, ela poderia facilmente manipular a situação a seu favor novamente. Decidido, começou a traçar um plano. Fingiria que iria trabalhar no dia seguinte, uma segunda-feira, mas em vez disso, ficaria por perto para observar discretamente como Sandra passava os dias quando achava que estava sozinha. Se ela está mentindo sobre sua condição, eu vou descobrir. Então poderei confrontá-la com a verdade, pensou Reinaldo. Com o desejo de descobrir a verdade por trás das mentiras que marcaram sua vida matrimonial, Reinaldo se preparava para sair de casa enquanto a luz da manhã começava a iluminar o bairro. Vestido para o trabalho e com a bolsa na mão, fechou a porta principal com cuidado. No entanto, em vez de ir para o carro, desviou rapidamente para o lado da casa, procurando um esconderijo de onde pudesse observar a porta dos fundos sem ser visto. Os minutos pareciam intermináveis para Reinaldo, enquanto esperava ansiosamente. Finalmente, a porta dos fundos se abriu e Sandra saiu, olhando ao redor com cautela antes de começar a andar com uma agilidade que contradizia sua suposta invalidez. Impactado e ferido pela evidência do engano, Reinaldo rapidamente pegou seu celular e começou a tirar fotos enquanto ela se afastava. Tremendo, manteve uma distância segura e seguiu Sandra até um bar local, um estabelecimento simples e discreto. Observou como ela entrava com uma atitude familiar, sem as muletas que usava em casa.
Aproveitando a oportunidade, Reinaldo tirou todas as fotos que pôde, cada clique confirmando a dolorosa verdade com a qual agora se confrontava. Não consigo acreditar que minha esposa tenha mentido para mim durante 12 anos, pensou enquanto se certificava de ter provas suficientes. Incapaz de suportar mais a cena, Reinaldo se afastou do local, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, enquanto caminhava perdido em seus pensamentos e na traição recém-descoberta. Logo percebeu que não poderia voltar para casa naquele estado, então foi para a casa de João. Ao tocar a porta, foi recebido pela vizinho, que imediatamente notou a angústia em seu rosto. "Querido Reinaldo, o que aconteceu?" perguntou João, alarmado. Entre soluços, Reinaldo mostrou as fotos em seu celular, mal conseguindo articular as palavras. João o abraçou com compaixão e o conduziu para dentro de sua casa. "Você não está sozinho nisso", disse João, enquanto acomodava Reinaldo no sofá e lhe oferecia conforto. "Vamos resolver isso juntos." Assim, entre lágrimas e lenços passaram as horas, com João consolando Reinaldo e ajudando-o a reunir as forças necessárias para enfrentar a situação. Enquanto isso, Sandra, alheia à revelação que havia ocorrido, voltou para casa antes do anoitecer, pensando que seu dia de liberdade havia passado despercebido. Reinaldo esperou um pouco mais antes de deixar a casa de João e retornar para a sua. A cada passo em direção ao seu lar, sua determinação se fortalecia para enfrentar a verdade e acabar com as mentiras de uma vez por todas. Ao entrar na sala, Reinaldo observou Sandra em silêncio, seu coração carregado pelas revelações e pelas imagens que havia capturado mais cedo. Viu-o abrir o frasco de remédios novamente e, com uma despreocupação que beirava a imprudência, tomar doses muito maiores do que qualquer médico recomendaria. Em sua mente, Sandra pensava que cada pílula que ingerisse era outro tijolo na parede de mentiras que acreditava estar construindo. Quanto mais pílulas tomasse, pensava, mais fácil seria provar que sua doença era real. Ninguém poderia questionar uma mulher tão comprometida com sua recuperação. Sandra estava convencida de que estava adicionando uma camada extra de credibilidade à sua história falsa. Reinaldo, no entanto, sabia que a verdade era diferente e que as ações de Sandra apenas aprofundavam o buraco em que ela mesma estava se enterrando. Com o celular na mão, discretamente enviou uma mensagem à doutora Adriana enquanto mantinha uma conversa em um canto afastado da sala. "Adriana, tenho as provas. Estou te enviando tudo agora", sussurrou, anexando as fotos e vídeos que mostravam Sandra caminhando normalmente e visitando o bar. Adriana, do outro lado da linha, respondeu com a seriedade que a situação exigia. "Excelente trabalho, Reinaldo. Vou enviar tudo ao tribunal imediatamente. Isso já não é apenas um caso de divórcio. Ela falsificou assinaturas, receitas médicas e documentos, fingindo ser inválida. Isso é uma fraude grave e ela pode enfrentar sérias consequências legais", explicou com um tom firme que transmitia um plano de ação claro. Antes que Reinaldo pudesse responder, percebeu que Sandra, que até aquele momento parecia estar imersa em seu próprio mundo, estava ouvindo tudo o que ele dizia. Seu rosto se contorceu em raiva ao compreender o que estava acontecendo. Levantando-se abruptamente, Sandra começou a gritar com ele, suas palavras carregadas de fúria e desespero. "Como você pode fazer isso comigo, Reinaldo? Depois de tudo o que eu fiz por nós?" Reinaldo sentiu um crescente medo enquanto Sandra avançava em sua direção e o segurava pelo braço com força. Reunindo toda a sua coragem, ele retirou o braço e correu em direção à porta, levando as chaves da casa consigo. Ao sair, encontrou João do lado de fora com uma expressão preocupada. "Ouvi os gritos, Reinaldo. Sabia que algo estava errado. Já chamei a polícia", disse João, com um tom que demonstrava que estava pronto para ajudar no que fosse necessário. Os dois fecharam a porta com força e Reinaldo a bloqueou, com o coração batendo descontroladamente enquanto esperavam a chegada da polícia. Dentro da casa, os gritos de Sandra continuavam a ecoar, mas com João ao seu lado e a polícia a caminho, Reinaldo sentia que finalmente estava encerrando um ciclo de mentiras e manipulações. Segurava as chaves com firmeza, símbolo de sua decisão de fechar não apenas a porta física para Sandra, mas também o capítulo doloroso de seu passado que estava disposto a deixar para trás. Dentro da casa, Sandra, consumida pela ira e desesperação,
olhava para os frascos de remédios espalhados pela mesa. Em uma tentativa distorcida de reverter a situação, começou a engolir pílulas uma após a outra, convencida de que provaria a todos que realmente precisava daqueles remédios. Vocês verão que eu dizia a verdade, murmurava enquanto sua visão se turvava. Do lado de fora, Reinaldo ouvia o ruído abafado, mas sem saber com certeza o que estava acontecendo dentro. João, ao seu lado, tentava acalmá-lo, dizendo: "A polícia está a caminho, Reinaldo, tudo vai ficar bem", tentando oferecer consolo. Pouco depois, os oficiais chegaram e, com a ajuda de Reinaldo, abriram a porta. O cenário que encontraram era caótico. Sandra estava inconsciente no chão, cercada por frascos vazios. Um dos oficiais, ao verificar seus sinais vitais, pediu imediatamente assistência médica. "Precisamos de uma ambulância aqui imediatamente. Ela tomou uma overdose", exclamou o oficial enquanto seu companheiro iniciava os primeiros socorros. Sandra foi transportada com urgência para o hospital, onde os médicos atuaram rapidamente para estabilizá-la. Ao recuperar a consciência e depois de uma série de exames urgentes, descobriu-se que a ingestão maciça de remédios havia causado um efeito colateral grave: a perda de sensibilidade nas pernas por tempo indeterminado. A doutora Adriana, que já estava no hospital e havia ouvido tudo dos médicos, pensou consigo mesmo: é irônico, ela fingiu estar doente por tanto tempo e agora enfrenta uma paralisia real, embora seja temporária. Adriana olhou para o policial que acabara de chegar e, segurando um envelope grosso cheio de documentos e fotos, explicou com calma: "Aqui estão todas as provas de que Sandra esteve fingindo sua condição durante anos. Receitas médicas falsas, depoimentos e fotografias dela andando normalmente." Ao ouvir isso, Sandra tentou protestar com uma voz fraca e trêmula: "Eu só queria que as coisas fossem mais fáceis. Não queria machucar ninguém." Mas suas palavras soavam vazias diante da gravidade de suas ações. Enquanto colocavam as algemas com cuidado, o policial respondeu: "Você está sendo detida preventivamente. A acusação é grave e terá que responder por seus atos perante a justiça." Sandra foi transferida do hospital diretamente para a custódia, com a cabeça baixa e já incapaz de encarar as pessoas que havia enganado. Enquanto Sandra recebia tratamento médico, a doutora Adriana se aproximou de Reinaldo com notícias alentadoras. "Reinaldo, conseguimos mais provas. Com o incidente no hospital, já falei com a juíza, que está ciente da gravidade do caso. O processo está sendo tramado com rapidez", explicou Adriana com uma combinação de profissionalismo e apoio. Reinaldo, ainda processando os eventos recentes, assentiu agradecido por ter alguém tão competente e confiável ao seu lado. "Não sei o que teria feito sem sua ajuda e a de João. Essa situação me revelou uma verdade que eu não conseguia enxergar há anos", disse Reinaldo. As 2 semanas passaram rapidamente e chegou o dia do julgamento de Sandra. No tribunal, a atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Sandra, visivelmente abatida e ainda mostrando sinais de sua recente condição médica, estava sentada ao lado de seu advogado improvisado, já que não tinha recursos para contratar um especializado. Reinaldo, acompanhado de João e da doutora Adriana, sentava-se do outro lado, esperando o início da audiência. Quando a juíza entrou, o silêncio se aprofundou. "Vamos começar a audiência do caso de fraude contra Sandra Aguiar. As acusações incluem falsificação de documentos médicos e fraude contra seu marido, Reinaldo Aguiar", anunciou a juíza com uma voz firme que ecoou na sala. A doutora Adriana, com clareza, começou a apresentar as provas. Mostrou as fotos de Sandra fora de casa e os relatórios médicos do hospital que indicavam a ingestão excessiva de remédios e suas consequências. Esses documentos demonstram não apenas que a senhora Aguiar estava fingindo sua condição, mas também as medidas extremas que tomou para manter sua farsa, declarou Adriana, dirigindo um olhar severo para Sandra. João também testemunhou, relatando o que havia visto e como Sandra o ameaçou quando ele começou a suspeitar da verdade. "Eu só queria ajudar meu amigo, mas quando confrontei Sandra, ela me ameaçou", disse João com voz trêmula, mas decidido. Quando chegou a vez de Reinaldo, ele respirou profundamente antes de falar. "Eu confiei nela, a amei, e todo esse tempo foi uma mentira", disse com dor e traição na voz. "Ela não só mentiu sobre sua saúde, como manipulou todos ao seu redor com essa mentira."
Sandra teve a oportunidade de se defender, mas suas palavras soaram vazias e desesperadas. Eu tinha medo de perder tudo. Não queria ser um fardo, mas acabei sendo de qualquer forma, tentou explicar, olhando para Reinaldo na esperança de encontrar algum sinal de simpatia. O advogado de Sandra tentou de tudo, mas nada conseguiu refutar a validade das provas. A juíza, após ouvir atentamente e fazer uma breve pausa, retornou com sua decisão baseada nas evidências apresentadas. A culpa da senhora Aguiar é evidente. Ela será condenada por fraude e enfrentará as consequências legais de seus atos, que incluem a perda de direitos sobre os bens compartilhados e 5 anos de prisão, anunciou batendo o martelo. Reinaldo sentiu uma mistura de alívio e tristeza ao sair do tribunal. A justiça foi feita, mas a um custo alto. João, ao seu lado, colocou um braço reconfortante sobre seus ombros. Agora você pode começar de novo, disse João suavemente. Juntos, deixaram o tribunal prontos para enfrentar um novo capítulo. Meses após o julgamento, as vidas de Reinaldo, João e Sandra haviam seguido rumos muito distintos. Sandra, verdadeiramente incapaz de andar devido aos efeitos colaterais dos remédios que tomou em excesso, estava cumprindo sua pena em uma prisão estadual. Sentada em uma cadeira de rodas, passava seus dias olhando para o pátio cinza e lamentando as decisões que a levaram a essa dura realidade. Se ao menos eu tivesse tomado outro caminho, murmurava para si mesma, com a voz carregada de arrependimento. Apesar de sua situação, aos poucos foi recuperando algo de mobilidade e logo pôde caminhar novamente. No entanto, o medo de sua condição, embora temporário, e os anos que ainda lhe restavam na prisão, lhe ensinaram uma valiosa lição sobre honestidade e lealdade para com aqueles ao seu redor. Por outro lado, Reinaldo e João encontraram consolo um no outro e na força de sua amizade. Em uma tarde ensolarada, estavam sentados em uma cafeteria local, compartilhando um café e conversando sobre os eventos que haviam transformado suas vidas. Enquanto o mundo seguia seu curso, refletiam sobre o impacto da verdade e a resiliência. É curioso pensar em tudo o que aconteceu, não é, João? Como a vida pode mudar tão radicalmente, comentou Reinaldo, brincando distraidamente com sua xícara de café. João assentiu, olhando para o amigo com compreensão. É verdade, mas no meio de todo esse caos eu descobri o valor de uma verdadeira amizade, e isso para mim significa muito, respondeu João, sorrindo com apoio e carinho. Enquanto conversavam, a doutora Adriana se juntou brevemente para oferecer atualizações sobre o encerramento legal do caso, assegurando que Sandra estava recebendo o cuidado adequado e enfrentando as consequências de suas ações. É bom ver como vocês se apoiam mutuamente. Se precisarem de algo, não hesitem em contar comigo, disse Adriana antes de se despedir e deixá-los sozinhos novamente. No final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Reinaldo olhou pela janela da cafeteria, contemplando o futuro. Apesar de tudo, acho que estamos em um caminho melhor agora, disse. Sempre há uma luz, mesmo após as noites mais escuras, refletiu, com um sorriso suave nos lábios. João, segurando a mão de Reinaldo sobre a mesa, respondeu: sim, e enquanto tivermos um ao outro, sei que podemos enfrentar qualquer coisa que a vida nos apresente. Terminaram seus cafés, prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que a verdade e a amizade eram os pilares que os mantinham fortes diante de qualquer desafio.